Paz e alegria. A minha alegria está. Podem sentar. Então, meus irmãos, como Leonardo disse no início, esse mês, nós vamos partilhar sobre Nossa Senhora. Vai ser o tema em que nós vamos nos aprofundar mais nessas características de Maria. Nós, como igreja, nós sabemos e experimentamos, né? Além de saber, nós experimentamos a importância de tê-la como mãe, mãe de Deus e nossa mãe. Então, hoje nós vamos partilhar sobre a vocação de Maria. Como cada um de nós que estamos aqui hoje temos uma vocação, temos um chamado. Ninguém aqui é órfão de pai e de mãe. Todos nós temos pai e mãe. Nós temos o nosso Deus, que é pai. Temos Nossa Senhora como nossa mãe. E todo pai e mãe tem planos para os seus filhos. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. E aquele que tem pai e tem mãe sempre vai ter os seus pais que trazem planos. Agora, aquele que é órfão não tem planos, né? Ninguém faz planos para aquele que é órfão. Não tem o pai e a mãe para fazer planos. E como nós, cada um de nós temos uma vocação, Maria, nossa mãe, também teve uma vocação. Deus também planejou, preparou para ela uma missão. Embora hoje muitos de nós caminhamos sem refletir na missão que Deus tem para nós, de fato nós temos uma missão. E hoje Nossa Senhora, nós refletindo na vocação de Nossa Senhora, nós podemos olhar para a nossa própria missão, para a nossa própria vocação. Então você pode pegar a palavra de Deus em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos encontrando. Aqueles que não conseguirem, estiverem com a Bíblia, mas não conseguirem encontrar, pode levantar a mão que alguém vai ajudar você. Lucas capítulo 1, versículo 26. Certo? Encontraram? Então vamos partilhar, né? A palavra de Deus nos diz assim: quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui? Coloca um marco, né, da história. Isabel, que estava com o 6º mês, no 6º mês de gestação. A palavra diz que Deus quis se comunicar com Maria. O anjo Gabriel aqui, ele foi em nome de Deus, enviado por Deus, porque Deus queria se comunicar com ela. Esse é um desejo de Deus para todos aqueles que Ele chama. Comunicar-se com os seus filhos. Deus, Ele traz dentro do seu coração misericordioso, bondoso, um desejo de falar com os seus filhos, de ter com o seu filho uma relação de amor, de confiança, de intimidade. Então, aqui Nossa Senhora estava tão bem vivendo, a gente pode dizer que aqui ela já vivia o seu chamado, já vivia o projeto de Deus para a sua vida. E essa vivência, essa experiência levou o próprio Deus a querer comunicar-se com ela de maneira íntima, pessoal.
fazendo com que essa comunicação, essa intimidade fizesse com que ela pudesse ter uma atitude. Então, a gente sabe que vocação significa o quê? Alguém lembra? Palavra vocação? Alguém lembra? Vocare, a gente aprende muito, todo ano a gente escuta isso, né? Vocação significa o quê? Chamado, gente. Quantas pessoas fazem caminho vocacional aqui? Levanta o braço. O que significa vocação? Nem levantaram, mas fazem, né? Chamado. Vocação significa chamado. Então, para se tornar uma vocação de fato, precisa ter um chamado e uma resposta. Precisa ter uma resposta. Deixa eu tirar aqui. E Nossa Senhora, naquele momento, teve a grande experiência de deixar Deus falar com ela no profundo da sua alma, profundo do seu coração. Então, a palavra diz que o anjo, lá no versículo 28, o anjo entrou onde ela estava. Porque, às vezes, diante de um chamado, diante de uma vocação, nós nos perguntamos, como Nossa Senhora se pergunta, né? Mas como que isso vai ser possível? Como é que isso vai acontecer? Como é possível acontecer na minha vida? Já que tem aí 3 pontinhos, muitas coisas nos impedem, né? Mas a palavra de Deus fala que o anjo, que Deus, porque o anjo na palavra representa o próprio Deus, Deus foi onde ela estava, na condição que ela estava, do jeito que ela estava. Então, não importa qual é a situação que o homem, que a mulher esteja, Deus sempre vai querer se revelar a este filho, a esta filha, a este homem, a esta mulher. E ele foi no ambiente que ela estava, no lugar que ela estava, na realidade que ela se encontrava. Talvez, embora nós saibamos, né, que Nossa Senhora ela foi preparada sempre, como cada um de nós é preparado sempre, e ela não se desviou do projeto de Deus, mas talvez ali naquele lugar que ela estava, onde ela estava, ela ainda não estava vivendo plenamente aquilo que Deus queria para ela viver. E aí a palavra dizia, ele foi onde ela estava. Para que Deus vem onde nós estamos? Para mudar a situação que nós estamos, para transformar a situação que nós nos encontramos. E aí, o anjo disse para ela, alegra-te, cheia de graça. Então, o que isso significa? Eu achei interessante que o Leonardo, no início da animação, aliás, durante toda a animação, falou muito de alegria, de alegria, de alegria. E foi exatamente isso que o anjo pediu primeiramente para Nossa Senhora. Foi exatamente isso que Deus pediu para ela. Ele não disse logo um monte de coisa para ela. Disse? Não. Primeira coisa que ele disse para ela foi, alegra-te. Porque ele sabia, Deus sabe, que sem a alegria, sem o contentamento de alma, não é possível nós seguirmos uma vocação até o fim. Quando a pessoa vai desistir de uma vocação, ela desiste do nada, assim, alguém, do nada. Ela está ali animada, está feliz, do nada ela desistiu, não. Ela sempre passa por um processo de desolação. Não é isso? É ou não é assim? É assim. Afirmo com todas as letras que é assim. A pessoa não está animada, está feliz e tal, e pronto, do nada ela sai, ela desiste, não. Ela entra num processo de falta de ânimo. Ela entra num processo de falta de alegria. Ela entra num processo de tristeza, de desânimo. E aí, a partir desse processo, ela vai cada vez mais definhando. Aí ela pode chegar a um ponto que ela se acostuma a ficar naquele jeito. E aí, quando você menos espera, ela desiste. É assim o processo. Não é tão difícil da gente perceber como é que o mal age. Só é a gente observar, né? Como é que o mal age. E a gente vê que tem um começo, meio e fim.
E aí a primeira coisa que Deus pede para Nossa Senhora é que ela pudesse entregar sua alma à alegria. Porque a palavra alegria significa exatamente contentamento. Então, para que ela pudesse assumir aquela responsabilidade para sempre, definitivamente, ela precisaria estar com o coração alegre, contente. Não falo simplesmente de uma alegria externa, exterior, uma euforia simplesmente, mas da alegria de poder estar fazendo a vontade de Deus, da alegria de poder permanecer naquela vontade. Mesmo, gente, aí é algo muito que, como diz a beata Maria Gabriela, só o Espírito consegue nos fazer compreender que a alegria é essa, que o mundo não nos faz compreender. Você pode estar passando pela dificuldade que for, mas na sua alma, a sua alma ela tem a certeza de que você está ali na vontade de Deus e é ali que você quer permanecer, embora esteja tudo difícil ao seu redor. Então, para que Nossa Senhora pudesse dar o seu sim, para ver como Deus é muito esperto, né? Ele precisava que ela pudesse estar aberta à alegria, para que o sim que ela iria dar ali naquele momento pudesse ser um sim frutuoso, perpétuo. E é a primeira coisa que Deus pede de cada um de nós, quando Ele nos chama. E aí depois que Ele fala para Maria, alegra-te, anima ela, aí Ele diz que ela é cheia de graça, que o Senhor olhou para ela, e aí a palavra fala que ela não consegue compreender. O que é isso? O que está acontecendo, né? E aí o anjo, ele começa a falar, encorajar Nossa Senhora, dizendo que ela encontrou graça diante de Deus, que ela iria dar à luz um filho, este filho era filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. E aí o anjo faz uma promessa, que aquele filho que Maria viria a gerar, ele iria reinar sobre toda a terra, né, para sempre, o seu reino não teria fim. Uma promessa. Toda vez que Deus chama um homem ou uma mulher, que Ele anima este homem, esta mulher, Ele faz uma promessa. Você vê no seu texto, né? Não sei se todo mundo aqui já tem um texto da vocação. O Leonardo falou do texto da vocação dele. Mas dentro desse texto da vocação, a gente pode tirar a promessa de Deus para aquela vocação, para aquele homem, para aquela mulher, que vai animar aquela mulher, vai animar aquele homem. Então, o anjo fez a promessa. E Nossa Senhora começou a dialogar com o anjo. Ela não ficou indiferente ao chamado. É o que pode acontecer, não é? Não pode acontecer de Deus nos chamar e aí chega um momento da nossa caminhada que a gente não conversa mais com Deus sobre esse assunto, não é? A gente não fala mais com Deus sobre esse assunto. A gente não fala mais com Deus sobre aquela inspiração primeira que Ele nos deu. E Nossa Senhora, ao contrário, começou a conversar, a corresponder àquilo que Deus falava para ela naquele momento, perguntando como é que vai acontecer tudo isso. Eu ainda não moro com José, como é que eu vou ser mãe? Como é que vai se dar toda essa situação tão fora do comum? Nossa Senhora pergunta, e o anjo ele explica que a graça, que o fora de comum que iria acontecer na sua vida era proveniente do Espírito Santo. Porque todo chamado, ele traz em si algo fora do comum, fora do natural. Se nós quisermos viver um chamado dentro do natural, nós não vamos conseguir viver, porque o chamado, a vocação, ela vai acontecer fora do ambiente natural. É algo sobrenatural, é algo espiritual. E aí o anjo ele vai explicar para Maria
que é o Espírito Santo que vai descer sobre ela, que é o Espírito Santo quem vai fazer tudo na sua vida, que é o Espírito Santo que vai dar para ela a possibilidade dela continuar, dela seguir. E o anjo diz, porque para Deus nada é impossível. E às vezes quando você está ali abalada, né, com a sua vida, com a situação, acha que não dá mais, o anjo ele também fala para o seu chamado, para a sua vocação, para você, para nada é impossível. Talvez ali Nossa Senhora pensou muitas coisas, simplesmente ela era mulher, uma menina ainda, né? A gente fala mulher feminino, mas ainda era uma menina, muito jovem ainda, sem muito entendimento de coisas humanas, e ela iria lidar com situações humanas. Mas quando o anjo disse que o Espírito Santo desceria sobre ela, é exatamente para dizer que ela ia lidar com coisa humana e ela ia responder de maneira espiritual a tudo isso. Porque essa é a grande graça, a gente poder lidar com coisas humanas, mas responder de maneira espiritual a tudo isso. E essa resposta que Maria deu ao anjo foi um sim, ela diz, eis aqui, né, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, o que foi que ela disse? Eu estou aqui. Pode fazer tudo que tu falastes. Eu estou aqui. Pode fazer o que tu quiseres, da maneira que tu quiseres. Então, Nossa Senhora deu liberdade para Deus fazer da maneira que Ele quisesse na sua vida. Porque às vezes o que pode acontecer também? Nós dizemos, sim, Senhor, eu quero, mas eu é que vou dizer para o Senhor como eu quero. Não pode acontecer isso? Pode. São as tentações que a gente vai enfrentando ao longo do nosso caminho. Senhor, eu quero te servir, eu vou te servir, e a gente fala isso com convicção, mas na prática, eu é que vou dizer como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não vai ser tu o animador da minha alma. Não tem um animador, o animador não fica aqui, não é o animador que diz, vamos levantar o braço, não é assim? Vamos baixar o braço, vamos para um lado, vamos para o outro. Não é o animador que dá essas coordenadas? Mas quando eu estou na Assembleia, eu levanto se eu quiser, eu abaixo se eu quiser. É exatamente o que nós fazemos com Deus. Tu estás aí dizendo, mas eu faço se eu quiser. Entende? E aí Nossa Senhora já disse o contrário. Faz conforme tu está dizendo. Faz conforme a tua palavra. E muitas vezes nós temos medo de falar isso. Quantos aqui, de fato, têm coragem de dizer, Senhor, tu me chamou e faz do jeito que tu quer? Muitas vezes nós não temos coragem, porque o jeito que Deus quer, talvez, vai ter que me desinstalar. Talvez o jeito que Deus quer vai ter que fazer eu mudar aquela atitude. Talvez o jeito que Deus quer vai ter que fazer eu deixar aquele pecado, que eu já estou assim, abraçada e não quero largar. Então, muitas vezes, nós não queremos dizer, faz do jeito que tu queres, porque nós temos medo de perder algo que nós trazemos. Nós temos medo de ter que tomar uma decisão. Nós queremos continuar naquela vidinha medíocre que nós vivemos. Às vezes nós temos medo de rezar como Nossa Senhora rezou, faz conforme a tua palavra, porque de repente isso aí vai ter que exigir de mim um esforço que eu não estou disposto ou disposta a dar para Deus. E aí eu preciso, muitas vezes, eu quero estar com Deus, mas eu não estou disposto a fazer as renúncias. Mas vai que queiram isso. Vai que queiram que eu faça aquilo. Eu não, como eu já ouvi, eu não vou para a comunidade Filho Amado porque vão falar disso. Já ouvi dizer, não vou para a comunidade Filho Amado porque eu vou ouvir falar disso. A pessoa não quer nem ouvir
a verdade que Deus quer para a sua vida. Eu não vou para um acompanhamento, porque lá, no acompanhamento, a pessoa que me acompanha vai dizer que isso aqui está errado, e eu não quero largar isso. É aquela mediocridade. E a gente só não entende que quando Deus ele pede alguma coisa de nós, por mais que doa naquele momento, o que Deus pede é sempre para nos trazer a felicidade. É sempre para nos trazer a alegria. Só que às vezes nós não conseguimos entender isso. Justamente porque nós não deixamos que a graça de Deus nos alcance. Nós colocamos um limite. E quando Nossa Senhora falou, faz conforme a tua palavra, ela simplesmente, aí em seguida, a palavra diz que ela tomou logo uma atitude. Logo em seguida no texto, se você for ver no versículo 39, diz: naquele dia, Maria partiu apressadamente. Por quê, gente? Alguém aqui já foi visitado por um anjo? Levanta o braço. Uma vez o anjo chegou com você, oi, Edmeia, falou assim. Alguém já teve essa experiência? Pode ter tido, né? Mas eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram uma experiência sobrenatural. Alguém aqui já teve uma experiência sobrenatural? Quando eu falo sobrenatural, é que é espiritual. Alguém já teve? Levanta o braço. Ninguém teve, não acredito nisso não, gente. Não, vocês estão entendendo a pergunta? Alguém já teve uma experiência espiritual forte na sua oração pessoal, alguma coisa assim? Levanta o braço. Pessoal tímido, né? Tem vergonha de levantar o braço? Sim, né? Geralmente a gente tem essas experiências, não é? Geralmente na nossa oração a gente tem uma experiência de ouvir Deus, de sentir algo, de ter uma emoção, não é? Isso não é muito natural entre nós? É para ser, né? Geralmente a gente tem essa experiência. E quantas vezes nessa experiência Deus fala algo direto ao nosso coração? E aí o que acontece? A gente fica com aquilo ali fervilhando no nosso coração, parece que está falando no nosso ouvido, aquela voz falando no nosso ouvido, nosso coração bate forte. Mas se a gente demora muito tempo para tomar uma atitude ou para obedecer, o que acontece? Passa. O que acontece? Passa. E aí, gente, Nossa Senhora, esperta como ela, viveu aquela experiência espiritual grandiosa de ouvir Deus falar com ela. E ela sabendo, uma mulher extremamente cheia de sabedoria, ela sabendo que um dia, que uma hora, que um momento, o inimigo de Deus ia querer roubar aquela moção do Espírito do seu coração, ela logo tem uma atitude. Por exemplo, Jesus contou a parábola do semeador. Quando Jesus diz que o semeador saiu a semear, e aí a semente caiu na beira do caminho e veio o passarinho, que ele diz que é o demônio que rouba, isso daí com certeza Nossa Senhora contou para ele. Porque é exatamente isso que ela sabia que iria acontecer com aquela semente da moção de Deus, do chamado de Deus para a sua vida. Se ela não tivesse tomado logo uma atitude, eu tenho certeza que muita coisa Nossa Senhora, como o próprio Jesus, só entendeu no caminho. No momento que ela viveu com o anjo, apesar deles terem conversado, dialogado, muitas das coisas que Nossa Senhora compreendeu foi ao longo do caminho. Ela foi entendendo, caminhando, vivendo o projeto de Deus para a sua vida, vivendo aquela experiência no dia a dia, ela foi entendendo. Ela não entendeu tudo ali. Mas ela entendeu que se ela continuasse ali, parada, ia morrer aquilo. Sabe lá Deus, se
se de repente outras mulheres já não tinham sentido um chamado de Deus forte como o de Nossa Senhora, mas ficaram paradas. E aí, gente, porque a gente, racionalmente falando, né, não demorou muito tempo da profecia que Jesus viria para exatamente quando Jesus nasceu, demorou muito tempo. Será que esse tempo todo que demorou, Deus quis ver o seu povo ali na escravidão? Deus, nosso Pai? Claro que não. Claro que não. Deus não deixou os seus filhos anos e anos sofrendo à espera de um Messias. Provavelmente, talvez, outras pessoas, outras mulheres já tinham sentido isso. Mas permaneceram na paralisia, pararam naquele chamado. Mas Nossa Senhora foi diferente. Maria foi diferente. Logo ela agiu, logo ela se movimentou. E aí a palavra diz que apressadamente ela foi lá para as montanhas. Lá para a região montanhosa. E aí ela foi para lá por quê? Ela ficou maravilhada com tudo aquilo que o anjo falava a respeito dela. Imagina um anjo falar tudo aquilo de bom, né, para uma mulher ali. Mas Nossa Senhora não parou no vislumbre, porque às vezes a gente quer transformar a nossa vocação num vislumbre, né, que alguém nos note, que alguém perceba como somos maravilhosos, como sabemos pregar, como sabemos cantar. Nossa Senhora não parou num vislumbre daquilo que o anjo havia dito para ela. Ela trouxe no seu coração a simplicidade de uma palavra que ela ouviu. Isabel, a tua prima está grávida. Gente, de tantas frases grandiosas que ela ouviu, uma simples frase, a tua prima Isabel está grávida. Isso moveu o coração de Nossa Senhora. Porque ela entendeu que, de fato, ela precisava, naquele momento, ir ao encontro de Isabel. Ela não ficou presa num vislumbre. Claro, tudo aquilo que o anjo disse sobre ela era a mais pura verdade. Mas isso não foi o que deu o ponto de condução para a vocação de Maria. Não foi essa grandiosidade de tudo que o anjo tinha falado. Foi exatamente o servir, o amar, o ser fraterna. Ela se prendeu, se pegou, que é sua prima. Nossa, ela pensou logo, ela deve estar precisando de ajuda, eu vou até ela, eu vou aprender com ela, eu vou poder ajudá-la, porque eu sou jovem, cheia de força, de vigor, e ela já está numa certa idade. E foi apressadamente. Porque uma vocação ela não pode ser vivida por causa do reconhecimento de coisas grandiosas. E aí ela foi até a casa de Isabel. E aí a palavra de Deus nos diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, que foi o que aconteceu? Dá uma olhadinha na tua Bíblia. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, aconteceram duas coisas. O que foi que aconteceu? Quem acha? Uma foi que a criança, aqui na minha tradução, né, pulou de alegria no seu ventre. Na tradução da Dona Edmé, a criança estremeceu, né, no seu ventre. Essa foi uma coisa que aconteceu. Nossa Senhora falou com Isabel, saudou Isabel, e a criança que estava no seu ventre se encheu de alegria. Alegria e força, exatamente. E qual foi a outra coisa que aconteceu, gente? Acha aí. Isabel ficou cheia, repleta do Espírito Santo. Gente, o bebê estava dentro da barriga de Isabel. Como é que sabe que ele estava alegre? O que expressa a nossa alegria externamente?
O que, gente? Sorriso, o que mais? Tem coisas externas que expressam a nossa alegria, mas o bebê estava dentro do ventre. Né? Como é que sabe que o bebê ficou alegre? Olha, porque a palavra diz que ele pulou de alegria. O que aconteceu nessa barriga? Ele mexeu muito. E por que se sabe que a criança estava alegre? Porque a palavra diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E a pessoa que de fato tem o Espírito Santo, ela traz em si o quê? O quê, gente? Alegria. Isso. A alegria é uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. E aí, se você for pegar antes, Lucas ainda, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, quando o anjo, ele fez a promessa a Zacarias, chamou Zacarias, falou de João Batista, como João Batista ia ser, e o anjo fez uma promessa a Zacarias. O anjo disse que João Batista, deixa eu achar aqui, que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Está em Lucas capítulo 1, aqui no versículo 15. O anjo falou para Zacarias, olha, João Batista, o teu filho, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isso é o quê? Uma promessa, uma profecia de Deus. Uma promessa de Deus para aquele pai. E aí, quando Maria visita Isabel, a palavra fala que Isabel fica cheia do Espírito Santo e a criança fica cheia do Espírito, cheia de alegria. Então, a promessa de Deus para Zacarias se concretizou quando? Em quem? Através de quem? De Maria. Porque uma vocação verdadeira, é um instrumento de realização de profecia em outras vocações. Então, a gente percebe aqui que a vocação de Maria concretizou a palavra de Deus em outra pessoa. Para Zacarias, para João Batista, em Isabel. Então, uma vocação, ela nunca é vivida para si, não é? Porque a sua vocação, quando você dá o seu sim a Deus e assume a sua vocação, outras pessoas, a profecia na vida de outras pessoas irá acontecer a partir da sua vocação. Então, Deus fala através daquele que Ele chama. Então, o sim de Maria fez com que a palavra de Deus se tornasse verdade na vida de Isabel, na vida de Zacarias, na vida de João Batista. Continuando, aí Isabel fala, né? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que eu ouvi a tua voz, o bebê estremeceu no meu ventre. Cheia do Espírito Santo ali, toda dom de ciência sendo derramado sobre Isabel, que também, segundo o Padre Léo, né, que também estava ali pouco preocupada com a sua gestação, porque já era uma senhora idosa, sentiu vergonha, né, ficou envergonhada daquela situação, uma senhora idosa. E aí precisava muito desse direcionamento de Deus. E a visita de Nossa Senhora a ela deu todo um direcionamento de Deus para a sua vida. Continuando, quando Nossa Senhora conversa com Isabel, depois desse diálogo, Nossa Senhora canta, né? A palavra fala o cântico de Maria. E a primeira coisa que Nossa Senhora diz é, a minha alma... O que diz aí na sua Bíblia? Lá no versículo 47. O que mais? Em Deus, meu Salvador. A minha alma glorifica, engrandece ao Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então, toda a experiência que Nossa Senhora tinha
tinha como consequência, tinha como fruto uma grande, o quê? Alegria. Tinha como fruto uma grande alegria, e essa alegria ia ser para ela primordial quando ela passasse pelo seu Calvário. Quando ela passasse pelo seu período de desolação também, sofrimento. Quando ela passasse pelo seu período de dor. Então, todas as experiências da vocação de Maria levaram Maria a ter dentro do coração o quê? A alegria. E é exatamente o que acontece com toda vocação, qualquer vocação. Toda vocação de Deus, quando ela tem a experiência de Deus, vai fazer com que ela seja uma vocação alegre. Eu peguei um trecho aqui sobre a alegria de... Até falei no início, né, da beata Maria Gabriela da Unidade. Ela diz bem assim, ela escreveu uma carta para sua mãe, e dentro dessa carta, ela fala sobre a alegria, e ela diz assim: essa alegria o mundo não pode dar. Então, a gente pode procurar onde for, no shopping, nas festas, nas roupas, nos bens. O mundo não pode dar nos bens. Essa alegria o mundo não pode dar. Nem a pode entender. Lembra? Nós tivemos esses textos, né? Logo após a Páscoa, Estevão e tantos discípulos de Jesus que morreram, mas mesmo morrendo, tinham a alegria de poder estar dando a vida por Jesus. Passando dificuldades, eram felizes. Sofrendo calúnias, né? Tem um filme que a gente assiste muito, que é do Felipe Neri. A gente vê que muitas calúnias ele sofreu, e mesmo assim era um padre, né, muito alegre, feliz, por mais que estivesse passando por todas aquelas dificuldades. Então, a beata diz que é uma alegria que o mundo não entende, não consegue entender. Como é que consegue viver assim? Como é que consegue passar por isso? A beata Maria Gabriela diz: essa alegria o mundo não entende e nem pode nos dar. Mas Jesus concede quem? As almas experimentadas. As almas que são íntimas. Então, esta alegria verdadeira de pertencer, de querer pertencer a Deus, Jesus ele concede às almas que são íntimas. É uma alegria que fazem até esquecer o sofrimento da terra. Olha só. É uma alegria que faz esquecer os sofrimentos da terra. Essa alegria não se pode expressar com palavras. Só quem as experimenta chega a conhecê-las. Essa alegria, de fato, nasce da experiência do amor de Deus. É uma alegria que parte da experiência do amor de Deus. Então, aquele que fez uma experiência com o amor, como Nossa Senhora fez, como os santos fizeram, conseguirão viver essa alegria espiritual. Aí ela continua dizendo: esta alegria é fruto maduro de uma vida de comunhão com aquele que mora em nós. E é por isso que o anjo falou logo para Nossa Senhora: alegra-te. É preciso você estar feliz por pertencer a Deus. Agora eu queria que você olhasse para o seu irmão e perguntasse dele, assim, não precisa responder não, tá? Mas olha para um irmão assim, fixa. Isso é sério, fixa. Fixa nele, olha para ele e faz a pergunta para ele: você é feliz por pertencer a Deus? Não precisa responder não, mas pergunta. Só pergunta.
Você é feliz por pertencer a Deus? Não espere resposta, mas deixe esse irmão olhar para você e te dar uma resposta no silêncio dele. Porque é exatamente isso, meus irmãos, pode olhar agora para mim, é exatamente isso que Deus ele quer. Que nós sejamos felizes por pertencer a Ele. E essa pertença é uma pertença livre mesmo, onde eu posso dizer como Nossa Senhora faz conforme tu escreveu aí. Imagine, faz conforme a tua palavra. Eu sei que vai ser difícil, porque, gente, não foi fácil. Vocês acham que foi fácil para Maria? Não foi. Não, eu imagino, depois daquela situação, o anjo foi embora, né? Como a gente já partilhou várias vezes, o anjo foi embora e ela ficou ali com a realidade, com o dia a dia, com a possibilidade de ser apedrejada, não é? Sendo mal falada. Vocês sabem que ela foi mal falada, né? Porque o anjo não foi em porta dizendo, olha, ela não fez nada errado não com José. O negócio aí foi o Espírito Santo. O anjo não foi em porta justificando aquilo. Ela teve que arcar com a consequência daquele sim que ela deu. Li um livro sobre Nossa Senhora que dizia que muitas vezes quando passavam mulheres, que era os homens apedrejando as mulheres e tudo levando as mulheres para morrer apedrejada, ela ficava com o coração, porque era uma realidade que ela poderia ter experimentado. Ela poderia ter experimentado esta realidade. Mas mesmo assim, ela foi dizendo a cada dia, com certeza, faz aí como tu está falando, como tu está escrevendo, escreve a minha história do jeito que tu queres. E consequência de tudo isso, Maria se tornou não só mãe de Jesus, mas se tornou mãe de toda a humanidade. E mais, se tornou mãe de Deus. Porque Deus, Ele faz na nossa vida, na nossa vocação, muito mais, na verdade, do que Ele promete. Muito mais do que Ele promete. À medida que a gente vai dando passos, Deus vai nos concedendo outras coisas que nós nem imaginávamos. Então, que nós possamos pedir de Nossa Senhora hoje a oportunidade de também fazer essa experiência com Deus como ela fez. Que nós possamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora a graça de sair dessa condição de tristeza. Quando eu digo essa tristeza, a tristeza de não pertencer a Deus. Da gente sair dessa condição, da gente poder dar passos como ela deu, porque há quanto tempo talvez a gente esteja do mesmo jeito. Talvez a gente tenha feito muitas coisas, muitos progressos externos, mas talvez o nosso interior não tenha progredido tanto na vontade de Deus, na voz de Deus. Então vamos ficar em pé, fechar os nossos olhos, respirar bem fundo. Fecha um pouquinho os teus olhos agora. Fecha os teus olhos e vai lembrando quando o Senhor te chamou. Lembra, tenta lembrar um pouquinho nesse momento. Um dia você se sentiu tocada por Deus. Um dia o Senhor, ele disse para você que Ele queria ter você com Ele. Da mesma maneira que Ele fez com Nossa Senhora. Da mesma maneira que Ele fez com os santos. Ele fez com você. Talvez foi há 3 anos atrás, talvez foi há 10 anos atrás, não importa quanto foi. Mas um dia o Senhor, Ele chamou você. E aí você pode ter parado nesse chamado. E aí o tempo passou e você
precisou por algum motivo, sei lá, aconteceu algo na tua vida que você não conseguiu corresponder naquele momento. Mais uma vez o Senhor te chamou de novo. Mais uma vez o Senhor insistiu de novo. E talvez isso tenha acontecido na história também da igreja, na história da humanidade. Talvez Deus ele tenha chamado muitas mulheres e chamou muitas mulheres, muitos homens para assumir o seu projeto de salvação, o seu projeto salvífico, salvador. Mas aí por alguma situação cultural, situação espiritual, por alguma situação talvez esses homens que Deus chamou, essas mulheres também pararam. Mas Deus continuou insistindo, continuou chamando, continuou acreditando que alguém poderia corresponder, que alguém poderia querer se doar, que alguém pudesse ser fiel plenamente. E Deus continuou chamando. Até que um dia Deus chegou em Maria. Já tinha chamado muitas mulheres, talvez. Mas um dia ele chegou em Maria, em José. E esses dois, este casal, eles foram capazes de experimentar o verdadeiro amor de Deus, que teve como consequência a alegria de pertencer a Deus. E eles foram dando sim a cada dia. E aí Deus viu e disse: que bom, encontrei. E talvez é chegado também o momento, de Deus olhar para mim e também experimentar a alegria da confiança. Que bom, talvez Deus precise olhar para você e dizer: que bom, eu encontrei aquele que vai ser fiel, eu encontrei aquela que vai ser fiel. E nós conseguimos isso pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José. Deus olhou para você muitas vezes e viu que você não ia conseguir ser fiel. Mas talvez é chegado o momento dele olhar para você agora e dizer: chegou esta hora, é este o meu filho fiel e amado. Porque Deus continua insistindo conosco. Deus continua acreditando conosco, como Ele foi acreditando durante gerações e gerações. E hoje nós temos nossa mãe para interceder. Nós não temos que pensar: daqui a 20 anos eu vou ser fiel, eu quero estar sendo fiel a Deus. Daqui a 10 anos eu quero estar sendo fiel a Deus, eu quero continuar. Eu tenho que pensar que hoje eu quero ser fiel a Deus. Hoje eu quero ser fiel a Deus. E vou vivendo a cada dia, como Nossa Senhora disse, com certeza a cada dia. Diante de cada dificuldade, ela disse: hoje eu quero ser fiel a Deus. Talvez se nós formos pensar lá na frente, talvez a gente nem consiga. A verdade é que nós temos que viver a nossa vocação a cada dia. Hoje eu quero viver a fidelidade de Nossa Senhora. Hoje eu quero viver a fidelidade de São José. Amanhã, quando chegar, se chegar, eu vou dizer hoje, porque o amanhã, se chegar, vai ser o hoje para mim. E assim,
Nós vamos conseguindo permanecer fiel à nossa vocação. E assim nós vamos fazer com que outros possam experimentar. Como Nossa Senhora fez Isabel experimentar Deus. Nossa Senhora fez Isabel experimentar Deus. Nós devemos também, com o nosso chamado, fazer outras pessoas experimentar este Deus, da mesma intensidade. As pessoas experimentam Deus do jeito que eu experimento esse Deus. Então, se a maneira que eu experimento esse Deus é uma maneira morna, medíocre, vazia, eu vou levar as outras pessoas a experimentar Deus da mesma maneira. Agora, se eu experimento Deus de maneira profunda, fecunda, alegre, as pessoas também vão experimentar isso. Porque foi assim com Nossa Senhora. Isabel ficou cheia do Espírito Santo igual Maria. Porque o Espírito Santo em Nossa Senhora fez. Foi tão transbordante que fez Isabel também transbordar dele. Então que nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre nosso chamado, nossa vocação. Vocação de pai. Vocação de esposo, de esposa. Mesmo na dificuldade, quantos casais vivem dificuldade no seu relacionamento, passam por momentos de crise terríveis, mas em Deus conseguem compreender, conseguem permanecer juntos, levantando-se, perdoando-se. Quantos jovens e jovens que vivem uma vocação, passam momentos difíceis da sua vocação, têm vontade de desistir, ficam na aridez, mas quando experimentam Deus de fato, mesmo neste sofrimento, conseguem vislumbrar a alegria de pertencer a Deus nessa dificuldade. Então que nós possamos pedir a intercessão de Maria sobre nós. Que nós tenhamos esta coragem, esta força, este ânimo para seguir até o fim. E não seguir sozinho, levando os outros a experimentarem este Deus. Nós possamos cantar juntos.